Bora mergulhar em um dos livros proféticos mais intensos e, olha, mais pessoais que existem, o livro de Jeremias. É muito mais que só um texto antigo, sabe? É o diário da luta de um homem com uma mensagem que simplesmente ninguém queria ouvir. E isso nos leva a uma pergunta que é, assim, o centro de tudo na vida dele. Como é que se torna a voz da verdade quando ninguém, absolutamente ninguém, está a fim de escutar? O que acontece quando a sua missão é ser essa voz, bem no meio de uma era de engano? Olha, para Jeremias, essa missão divina não foi bem prêmio, não. Foi, como um escritor bem resumiu, um fardo mais esmagador. Esta é uma história sobre o preço, o custo pessoal gigantesco de se apegar à verdade. Então, para a gente entender o tamanho desse fardo, a gente precisa primeiro dar uma olhada no mundo em que ele vivia. E que mundo, viu? Uma nação prestes a desmoronar. Pensa só, o ministério de Jeremias durou 40 anos. 40 anos. E esse período se encaixa assim como uma luva com a queda final da nação dele. Ele não só previu o desastre, ele viveu o desastre em tempo real. Desde os primeiríssimos sinais, lá em 626 a.C., até a destruição total, o fim de tudo em Jerusalém, em 586. Tá, mas qual era essa mensagem afinal? Que verdade era essa que foi rejeitada com tanta força? O conflito era bem nítido, né? De um lado, a gente tem o Jeremias pedindo um arrependimento de verdade, sabe? Alertando sobre o que ia acontecer por causa da rebelião. E do outro lado, a nação respondendo com rituais religiosos que não significavam nada. Uma hipocrisia danada. E uma recusa total em ouvir. Era mais fácil fingir que o aviso não existia. Chegou num ponto que só falar não adiantava mais. Então, para a mensagem se tornar impossível de ignorar, Jeremias, bem, ele a transformou em performance. Ele foi lá e usou o barro do oleiro, pegou um vaso e quebrou, chegou a colocar um jugo no próprio pescoço, tudo para mostrar visualmente o que estava vindo por aí. E o ato final de desprezo, de desafio, veio de quem? Do próprio rei, Joaquim. Depois de ouvir as profecias, ele simplesmente pegou o rolo, cortou em pedaços e jogou no fogo, pedaço por pedaço. Imagina a cena. Olha, essa rejeição toda, que foi parar lá no trono do rei, é claro que isso não ia ficar sem consequências, né? A missão cobrou um preço, e um preço muito, muito alto do mensageiro. Essa rejeição sem fim acabou quebrando o espírito dele. E foi daí que veio o título pelo qual ele é conhecido até hoje, o profeta que chora, o profeta das lágrimas. E o que deixava tudo pior era o isolamento. Era um isolamento absoluto. Ninguém dava ouvidos. Nem a família, nem os amigos, nem os sacerdotes, muito menos o rei. Ele estava completamente sozinho nessa. E aqui tá, talvez, a maior tragédia da vida dele, o conflito interno. Porque Jeremias tinha um coração super sensível, que doía pelo povo dele. Mas, ao mesmo tempo, ele era obrigado a entregar uma mensagem dura, implacável, de juízo. Mas, apesar de todo mundo ter virado as costas, os avisos de Jeremias não eram de forma alguma ameaças vazias. E aí, chegamos em 586 a.C. O exército da Babilônia invadiu e o que era impensável aconteceu. Jerusalém e o seu templo sagrado foram completamente destruídos. E foi assim, do jeito mais trágico e devastador que se pode imaginar, que as palavras de Jeremias se provaram verdadeiras. A mensagem dele foi validada ali, no meio das cinzas da própria cidade. Só que o livro não termina em destruição total, não. É incrível, mas no meio de toda aquela ruína, Jeremias entrega uma das promessas mais poderosas e cheias de esperança da Bíblia. Ele falou sobre um novo concerto, o que a gente conhece como a Nova Aliança. E aqui o foco muda completamente. Sai do fracasso das pessoas e vai para a fidelidade de Deus, para a promessa de um recomeço. E essa profecia, essa da Nova Aliança, ela não ficou perdida no tempo. Séculos mais tarde, ela se torna, olha, fundamental para os escritores do Novo Testamento. Eles olharam para eventos como a Última Ceia, para os ensinamentos sobre salvação e viram ali o cumprimento direto daquela promessa feita por Jeremias. No fim das contas, a história de Jeremias nos deixa com essa pergunta, né? O que é que fica de pé quando todo o resto desmorona? Aparentemente não são os impérios nem os templos. O que fica é a fidelidade a uma verdade maior e a esperança. A esperança de que mesmo do meio das cinzas, a restauração é sempre possível.